E enquanto você abre aí Lucas capítulo 14, eu gostaria que você já começasse a orar ao Senhor, falando: Senhor, me dê paixão por missões. Você pode dizer? Me dê o quê? Paixão. Olha, missões começou em Deus. Missões começou em Deus. Pulsa no coração de Deus. Olha para você ver em Lucas capítulo 14, versículo 15 em diante. A parábola da grande ceia. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão. É isso aí? No reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Ora, a hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me des de lado. E outro disse: casei-me e por isso não pode ir, vou para a lua de mel. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: vai depressa às ruas e becos da cidade e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Todos juntos? Pode ir? Tá bom então. Eu usei esse texto aqui porque ele é pequeno, porque eu vou expor o texto em outro, o mesmo texto em outro evangelho, para os irmãos entenderem. Mas eu gostaria que você orasse e falasse com o Senhor assim: Deus, desperta-me para missões. Fala com Deus aí do seu jeito. Fala com Deus: desperta-me, Senhor, para missões. Ora ao Senhor. Diga comigo assim: Senhor Deus, o Senhor nos deixou uma grande missão. Desperta-me, Senhor, para missões. Toque meu coração, queime a minha alma. Eu preciso, Deus, em nome de Jesus. Amém? O texto que eu vou colocar é outro texto, mas é o mesmo fato, mas eu quero colocar de uma maneira mais específica como está o outro texto. Então veja bem, Jesus está em Jerusalém, cercado por algumas autoridades, escribas, fariseus, e essas autoridades que começaram a interrogar Jesus, questionando algumas coisas com Jesus, e Jesus então começa a contar uma parábola de um rei que resolveu dar uma ceia, dar um grande banquete. Pensa para você ver, uma festa de rei, um banquete que um rei ia dar para o seu filho. E ele então pega lá os seus servos e manda até uma cidadezinha e convidar aquelas pessoas daquela cidadezinha, dizendo que ele ia dar um grande banquete e gostaria muito que todos participassem, porque era uma festa que ele ia dar para o seu filho. E então diz a Bíblia que aquele servo sai naquela cidadezinha convidando aquelas pessoas, e aí de repente um fala, né, eu vou casar, não posso ir, olha, me tira fora porque eu tenho que resolver alguns negócios. E cada um resolveu então arrumar uma desculpa. O rei então, quando o pessoal volta e traz para ele a notificação do que aconteceu, ele falou assim: quem sabe o marketing do convite foi mal feito, quem sabe eles não entenderam que é a festa que eu vou dar é uma festa que vai rolar música, vai rolar muita carne, vai rolar dança, vai rolar muitas iguarias, será uma festa exótica e vai ser uma festa que eu estou dando para o meu filho. Talvez não foi bem feito o convite. E ele então resolveu confeccionar o convite de uma maneira mais ordeira, mais bem feita. Mandou então novamente um grupo chegar naquela cidade. Chegou naquela cidade, a mesma coisa.
O pessoal falou assim: o negócio é o seguinte, nós temos o que fazer, falar com o rei lá que nós não iremos, e arrumaram as mesmas desculpas. Aquele grupo vem, e o rei manda novamente, e o pessoal fala assim: sabe uma coisa, esse rei é chato, a beça, que rei chato, nós não estamos afim nesse convite, sabe? Nós não estamos afim dessa festa desse rei, fala com esse rei, nós não estamos afim. E pegou então aqueles servos do rei, bateram neles, machucaram aqueles homens, e eles então voltaram para o palácio, e quando relatou para o rei como que eles trataram os seus servos, o rei resolveu então pegar os seus soldados, o seu exército, e foi naquela cidadezinha, e ele então dizima todas aquelas pessoas, acaba com todas aquelas pessoas, e ele então resolveu fazer um convite diferente, porque o convite que ele havia feito era um convite que baseava na lei, na lógica da lei. Tinha algumas coisas, alguns preceitos que o rei, ao colocar naquele convite, enviou. E ele então chama os seus servos, prepara novamente o convite, fala assim: olha, eu já preparei o banquete, já está ali o DJ, já estão lá as músicas, já está a picanha, está lá o frango, o peru, está lá a leitoa, o melhor vinho. Esta é a festa que eu já preparei, tudo está preparado para o grande banquete, o buffet é o melhor do reino, e eu não posso deixar de realizar esta grande ceia, este grande banquete. Ele então convoca os seus servos, e os seus servos haviam visto o que o rei havia feito com aquela cidadezinha, convida todos, fala assim: olha, vocês vão nessas vielas, nas ruas, nos becos sem saída, onde vocês encontrarem alguém que significa gente, você dá o convite e chama para participar do banquete. Porque eu mandei um convite baseado na lógica da lei, das boas obras, mais ou menos assim ele quis dizer. Eu coloquei no convite, eu queria que esse povo viesse baseado em todo um preceito, e ninguém quis. Então vocês vão sair, onde vocês encontrarem pessoas, sejam pessoas despidas, bem vestidas, pequenos, grandes, intelectuais, analfabetos, onde vocês encontrarem ser humano, e é fácil de saber, tem 2 olhos, um nariz, orelha, alguns são carecas, outros têm cabelos assim um pouco mais jogados de lado, vocês vão encontrar, é ser humano, caiu na rede, é peixe. Vocês convidam essas pessoas para participar, porque o meu banquete vai acontecer, vai ter uma festa, e festa de rei, festa do meu filho, é para todos eles virem. E eles foram convidar, e vieram pessoas de todo tipo. Na hora da festa, na hora daquele que todos estavam reunidos, de repente o rei passou os olhos e viu um homem lá no cantinho. O rei foi lá e viu que ele estava vestido com uma vestimenta diferente. Todos estavam vestidos iguais, aquelas túnicas talares, porque o rei havia provido como que precisava de entrar na festa, mas as pessoas não precisavam de comprar as roupas. O rei, na verdade, havia dado para que eles vestissem e entrassem. E lá estava aquele homem. O rei falou assim: mas vem cá, por que você veio deste jeito? E ele começou a reclamar para o rei. Ele estava ali, na verdade, com a sua autossuficiência, com o seu orgulho. Ele não vestiu a roupa que era preciso vestir para participar daquele banquete. E o rei então mandou pegar aquele camarada e jogar lá fora, onde só havia ranger de dentes. E termina o texto lá dizendo assim: olha, muitos são chamados e poucos o quê? Esse texto foi um texto que inquietou minha alma desde que eu converti. E eu ficava em dúvida: será que eu sou convertido? Será que eu vou entrar nos céus? Até que um dia o Espírito Santo de Deus moveu minha alma para me explicar o seguinte: todos foram convidados, e aquele cara também foi convidado, mas ele escolheu não ser escolhido, porque aquele rei havia deixado lá a roupa, todo preparado, no convite estava lá como deveria se vestir, e o rei então havia dado
para que todos vestissem. Até que naquele dia eu entendi, poxa, entre todos chamados, poucos os escolhidos. E eu entendi naquela tarde que na verdade eu fui escolhido, e não por mim mesmo, mas pela graça de Deus. Desde aquele dia eu entendi que a salvação pela graça, Deus chamou a todos, mas todos que foram chamados, existiram aqueles que decidiram a não serem escolhidos. Eles escolheram não serem escolhidos. Fala comigo, grande banquete. Porque missões para mim, missões é levar o convite do grande banquete de Deus que vai acontecer. Isso é missões. O que nós podemos tirar aqui rapidinho para orarmos para o Ronan e Sandrinha e orar por você? O que podemos aprender é que na verdade Deus já preparou um grande banquete, uma grande festa. Essa festa vai acontecer, e olha, independentemente do que vai acontecer, como está acontecendo no mundo, Deus já programou, Deus já marcou esse dia, onde o próprio Filho dele, Jesus Cristo, estará naquela grande mesa, e onde ele vai, na verdade, celebrar conosco esta grande ceia e este grande banquete. E veja, que na verdade estavam aqui. Em primeiro lugar, o primeiro convite foi um convite baseado na lógica dos preceitos. Porque Jesus, a Bíblia diz em João capítulo 1, Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que recebeu a Jesus, Deus deu o quê? O poder de ser chamado o quê, gente? Então preste atenção aqui rapidinho nessa reflexão. O primeiro convite, Deus convida a todos, convidou todos os judeus, mas os judeus não aceitaram-no, e até hoje não aceita o Messias, o enviado de Deus. Quando Jesus, e essa parábola é uma parábola dentro do contexto do texto, Jesus está aqui com aquela raça, com aquela corja de intelectuais da lei, escribas, fariseus, sacerdotes, todo um contexto onde Jesus chega e conta essa parábola para dizer o seguinte: não existe pedigree, não existe direito de entrar no céu, não existe direito de participar do banquete, porque os judeus sempre se acharam no direito, se orgulhavam, os fariseus, os sacerdotes, se orgulhavam porque conheciam a lei. E então quando Jesus conta essa parábola, ele está jogando por terra que não existe salvação por obras da lei, por preceitos da lei, por boas obras. E esse convite que ele fez ao povo dele, que acabaram crucificando o próprio Senhor, ele fala: olha, não, o convite que eu faço para participar do banquete, Deus falando, porque que representa este rei? Deus, que vai fazer esse banquete ao seu filho. Está tudo preparado, não é baseado em obras. Por isso nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça de Deus. E é por isso que Ronan e Sandrinha está indo para lá Moçambique, porque eles creem nessa palavra, desse convite. O Senhor Deus diz em Isaías 6, quando Isaías teve aquela visão, e ele viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e ele então cai por terra, e ele fala: ai de mim, eu estou perdido, porque habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. E ele ouve então a pergunta assim: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? E Isaías cai e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Está disposto a ir? Está disposto a distribuir a sopa na sexta, na quarta-feira também o pão com manteiga, com salame, nos hospitais? Está disposto, como nós preparamos hoje lá no sítio, o pessoal, mais de 20 homens que foram mortos pelo Estado Islâmico, e o Estado Islâmico colocou aquela frase assim, uma mensagem: a nação da cruz, e degolou aqueles homens
da igreja católica copta, cristãos, irmãos que morreram, porque na verdade estão ali pregando a mensagem de salvação, que vai haver um banquete. Esse banquete vai acontecer, e não é pela lógica da lei das boas obras, mas é pela graça de Jesus. É isso que eu quero compartilhar com você, gente. O banquete vai acontecer. Eu gosto desse texto, quando o rei, na verdade, fala assim: olha, tudo está preparado aí os cantores, está preparado todo o ambiente, e a festa não vai parar. É o que o Ronan falou, Deus é soberano. A vinda de Jesus vai acontecer, o arrebatamento da igreja, ele voltará. Deus já estabeleceu a data, o dia, a hora que Jesus voltará para buscar a sua igreja, buscar aqueles que se entregaram a Ele, os da nação da cruz, aqueles que se entregaram a Cristo. Ele voltará, e nada, eu digo nada, pode impedir este grande banquete. E aí, quando Deus propõe então, nessa parábola, o convite baseado na lei, não das obras, dos preceitos, porque também Deus nunca propôs salvação através de obras. E eu estou colocando isso aqui porque os judeus, eles entenderam errado a proposta de Deus para com os judeus. Quando Jesus vem como Messias, eles pensavam que viria o Salvador montado num cavalo de raça, entende? Um Cristo, um Messias com toda aquela armadura de guerreiro. De repente vem um Cristo, filho de um casal pobre, sustentado por um salário de carpinteiro, um Cristo que andava com sandálias simples, tinha uma túnica, um Cristo que andava nas estradas poeirentas de Cafarnaum, da Galileia, de Nazaré. Quando eles viram, igual muitas vezes a gente fica pensando, muitas vezes nós estamos pensando que seguir a Jesus é isso que essas igrejas pregam, dessa teologia da prosperidade mentirosa, que você vai ficar rico, você não vai ter problemas, você não vai sofrer. Isso aconteceu no passado. Aí de repente chega Jesus humilde, as mulheres que serviram Jesus, diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Eles então falam assim: esse aí não é nosso não. Mataram Jesus Cristo, crucificaram-no. Mas é bom lembrarmos, nós cremos que ao terceiro dia ele ressuscitou de entre os mortos, e ele está vivo, e ele voltará, e ele vai então estar lá nesse banquete. E aquela roupa que eu falei, aquela vestimenta que aquele homem estava lá atrás, a vestimenta da autossuficiência, do orgulho, de achar porque faz boas obras, de achar porque dedica a igreja, de achar porque é muito especial, foi aquele cara, e pode ser eu e você. A roupa que ele quer que nós vistamos para participar do grande banquete é uma roupa que ele nos deu através da graça dele. Foi o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário e nos purificou. A Bíblia mostra quando o casal Adão e Eva pecaram no Éden, eles tentaram se vestir com a folha de figueira, representando essa lógica das boas obras, essa lógica dos judeus, dos sacerdotes, dos escribas, fariseus, de todas essas autoridades da religião judaica. Achavam que eles tinham um pedigree direito, selado, de ter o reino dos céus, de serem especiais. Então nós nessa noite precisamos de entender que nesse banquete que vai acontecer, nós não teremos condições de vestir uma roupa, entende? Para poder chegar naquele banquete, senão a roupa que já foi entregue por nós, que foi o Cordeiro Imaculado do Senhor, que morreu por nós. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse, que naquele dia quando João viu tribos, nações, povos de várias nacionalidades, vestidos de roupas brancas, foram alvejadas suas roupas
no sangue do Cordeiro. Um ancião perguntou assim: quem são estes? De onde vêm vestidos de roupas brancas? E aí houve a resposta: estes são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Glória a Deus, irmãos. Quero concluir para a gente orar e dizer o seguinte: o convite está feito. Quem sabe você está conosco aqui há tanto tempo. A única coisa que você precisa fazer é crer. Crer que Jesus veio, morreu por você naquela cruz, derramou sangue precioso, e se entregar a Ele, confessando a Ele os seus pecados. É isso, é receber o convite. A Bíblia diz para que: vinde a mim todos vós que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados. Quem sabe você está cansada, sabe? Cansada do dia a dia, cansada da religiosidade, cansado de viver essa vida, indo para o trabalho, voltando para casa, assistindo seu time jogar e perder e de vez em quando ganhar. Tá ligado? E aí você trabalha, você estuda, mas a sua vida não tem mais gosto, não tem mais assim, olha, sentido, porque o único que dá sentido à vida humana é Jesus, o Filho de Deus. E é por isso que ele diz para você que está com a alma seca, sedenta, com fome. Ele diz: eu sou a água viva. Vem, beba de graça da água da vida. Eu sou o pão da vida, coma deste pão. É esse Jesus que é a luz do mundo, que clareia, que alumia a nossa caminhada escura, sem sentido. Quem sabe você que está aqui, você que me ouve, está sentindo perdido, perdida, qual rumo tomar? E chega um momento, como esses dias, um homem havia falado comigo: pastor, ou eu vou e sirvo Jesus e tomo decisão. Eu já falei com Jesus, eu falei com Deus assim: Deus, me mate. Pastor, eu já tentei de tudo, já tive mulheres, experimentei toda a vida no pecado de sexo, ganhei dinheiro. E começou a falar a sua vida. E chegou um momento na minha vida que eu falei assim: olha, há na verdade um buraco na minha alma. Olha que cara falando isso aí, olha, há um buraco na minha alma. E eu falei com Deus: então me mate, que eu não consigo mais viver. Me mate, Deus, ou então me faça andar com esse Cristo que é o teu Filho. E ele teve uma experiência maravilhosa com Jesus. É isso que você precisa. Chega um momento na caminhada que você pode estar casado com uma mulher, sabe, legal demais, com um homem chique demais. Você começa a viajar e ter experiências variadas no mundo todo, mas chega um momento que você entra num beco sem saída, e quem sabe você já está nele. Na verdade você já está nele há muito tempo, desde que você nasceu, muito tempo. E aquele que vai trazer prazer, sentido à tua vida é Jesus. Ele está aqui nessa noite, e Ele me manda fazer um convite para você: venha, beba de graça. Beba de graça, não paga nada, nada, é de graça. Venha e beba. Beba da água da vida. E sabe o que a Bíblia diz? O próprio Jesus diz que aquele que beber desta água nunca mais o quê? Nunca mais terá sede. Pelo contrário, do seu interior fluirão o quê? Rios de águas vivas. É este convite que é feito a todos. Eu aceitei quando eu tinha 19 anos de idade, mais de 30 anos, que trouxe razão. Um grande escritor fala que o ser humano, e é baseado em Eclesiastes, quando Eclesiastes fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem, e esse escritor, citado por Santo Agostinho, ele fala que o homem tem um vazio no seu coração, do tamanho de Deus, porque só Deus pode preenchê-lo. Sexo não pode, drogas não pode, poder não pode, fama não pode. Olha o tanto de cantores, de atrizes se perdendo aí nessa vida, alguns tomando aí, aplicando, injetando nas veias doses, suicidando.
grandes guitarristas, grandes cantores, grandes atores, grandes atrizes, grandes empresários, grandes empreendedores, mulheres lindas que eram tão lindas, eram mulheres que eram fotografadas, homens fotografados, mas chega um momento, como não estão mais na mídia, eles, depois de fazer tantas plásticas, fazer tantas retoques na face, no corpo, chegou um momento que ela disse: olha, eu não tenho mais aplausos, e suicidaram, porque é o vazio. A pessoa tenta preencher esse vazio com alguma coisa, e coloca aquilo por um tempo, não preenche, vai para a droga, não preenche, vai para o sexo, não preenche. Ah não, se eu casar com uma mulher assim, sabe, uma mulher avião, sabe, se eu casar com um avião, aí de repente o avião dá um problema, cai, sabe, se eu casar com um homem assim, um homem assim malhadão, um cara assim, sabe, não é isso mesmo. E de repente você não casa com um avião, casa com a pessoa normal. Você casa não com saradão, nem com saradinho, mas com a pessoa gente. Sabia que Deus pode mudar a sua maneira de ver as coisas? Sabe por que talvez você não casou até agora? Desculpa, porque eu tenho que trocar nesse assunto, Jesus. É missões hoje. Ai, Jesus. Porque você está com os seus olhos fixados. Você assistiu tanta novela. Então fala assim: Deus, eu estou aqui disposta, Senhor, a esperar o que o Senhor tem por mim. Estou te entendendo. Você não pode fazer igual a irmãzinha fez, ou melhor, um irmãozinho, né? Oh Deus, aquela que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora, Senhor. Que aparecer que hoje a primeira irmã é ela. Cuidado com esse tipo de voto. Esse voto é perigoso, entendeu? Mas assim, não é isso, não é sexo, não é nada disso, não é trabalhar. Eu estou dizendo que o convite está sendo feito, e você tem de receber. E quando você receber, você já começa aqui a comer das iguarias, coisas exóticas, espirituais, que você poderá usufruir já aqui, porque é Jesus que dá sentido, dá razão à existência humana. Jesus, a vida que Ele te oferece, o mundo não pode te dar. É uma vida perfeita em amor, é muito mais do que religião, é Jesus Cristo habitando, vivendo, morando em você. O convite está feito: vinde, coma, beba de graça da água da vida. Entrega a Jesus. E olha, a roupa já foi provida, já foi providenciada. A graça de Deus que nos cobre, nos veste. E o dia quando nós nos apresentarmos naquele dia diante dele, daquele grande banquete, pensa comigo, e nós estaremos lá, não para chegar lá e falar assim: olha, eu era da igreja presbiteriana que cria em predestinação. Ixi, eu batizei, viu, nas águas do Rio Jordão. Ixi, ai, entendeu? Nós estaremos lá desarmados, dizendo: foi a graça de Deus. É isso que o contexto está falando. E Ele convida a todos. E todos que quiserem vir, beba. Eu fico maravilhado e eu agradeço a Deus pela vida de Ronan, que Deus deu a graça de conhecer nossa irmã aqui cadê Ronan? Cadê Ronan? Foi lá fora, vem, daqui a pouco tem que vir aqui, já está terminando o sermão já. Conheceu pela internet um ao outro, fizemos o casamento deles, e ele, com essa paixão por missões, vai para essa cidade lá, para esse país, nessa cidadezinha lá. E eu tinha muito tempo falado com Deus: Deus, desperta Jardim Palmeiras para missões. Nós iremos fazer em agosto algo que você não pode perder, que vai ser uma semana missionária de intercessão. Nós terminaremos sábado e domingo com um pessoal de fora que talvez vai vir, está acertando com eles. Vai ser uma semana que nós iremos dobrar os joelhos aqui e falar: Deus, desperta. Deus está despertando aqui, viu, nossa igreja, meninas, rapazes, com esse fervor missionário. Sabia disso?
fervor missionário. Eu estava à tarde no sítio lá, são coisas só minhas, não sei se você crê nisso, que Deus fala, mas Deus me falou nessa tarde de uma maneira tão tremenda, não pude compartilhar com o pessoal lá, e não vou compartilhar aqui não, porque Deus vai levantar entre nós. Nossa igreja está sendo convocada pelo soberano para evangelizar as nações. Nossa igreja está sendo convocada pelo soberano, por aquele que era, que é e que há de vir, por aquele que antes de todas as coisas existirem, até mesmo o vazio pré-existente da matéria existir, ele já existia, e antes mesmo de houver qualquer sopro dele para declarar que as coisas pudessem existir no cosmos, ele havia determinado que nós seríamos usados para abençoar as nações. Você crê nisso, irmão? Glória a Deus. Abra teu coração. Deus vai levantar entre nós aqui. Tem levantado já, gente. Tem levantado. E olha, o pessoal que vai batizar semana que vem, porque a semana que vem eu quero pregar uma mensagem bem pequenininha, 15 minutos, mas eu quero dizer o seguinte: o pessoal que está sendo recebido, nós temos de gastar um tempo com vocês que vão ser recebidos, porque nós queremos que Deus possa usar vocês. Aliás, Deus nos cobra isso, para vocês engajarem nesse projeto dele. Glória a Deus, irmãos. E é fazer missões lá no seu trabalho, fazer missões na escola, fazer missões lá no mercado, lá no hospital, lá no posto de saúde, lá naquele banco, onde Deus te semeou, dê frutos. Na prefeitura, naquele lugar lá que as pessoas nem olham para você. O ser humano hoje virou coisa, e está cada vez mais coisificado. As pessoas estão coisificando os outros, mas Deus conhece você, te chama pelo nome, te valoriza. Você vai ser alguém usado. Olha, Deus vai te colocar, não estou revelando isso não, estou só supondo, não é isso? Que dá, o pastor Eugênio falou lá. Não, calma aí, vai devagar. Deus vai te usar naquela prefeitura. Deus vai te levantar como jovem e vai te colocar em cargos elevados para você fazer missões lá. Deus poderá te colocar na Câmara de Vereadores, viu? Para ser um lá como vereador, vereadora, como um deputado, não sei, um delegado da Polícia Federal, vai estar lá no altos postos. Deus vai te levantar, e você não pode esquecer dessa palavra, que você vai estar lá para pegar o convitinho do reino, do banquete, e levar para cada pessoa e dizer: vai haver uma festa, não perca. Festa boa, festa, o banquete, tudo está preparado e vai acontecer essa festa. Quando se fala de festa, porque sabia que Deus é um Deus festeiro, sabia, Mara? Gente, Deus é festeiro. Eu quero convidar o pessoal, inclusive do louvor aí, viu? Cadê Joel, a turma aí? Pra gente começar a tocar uns louvor igual o Júnior tocava, uns louvor, ritmo de forró. É a nossa realidade, ué. Tá ligado ou não tá ligado? Quando eu prego essa mensagem, eu me lembro daquela música de Luiz Gonzaga. O candeeiro apagou, o sanfoneiro cochilou, a sanfona continuou, não, a sanfona não parou e o forró continuou. É lá, glória a Deus. Tudo está preparado, irmão. É o banquete do reino, vai estar lá. Tudo está preparado. E quando nosso Deus é um Deus, pensa num Deus festeiro. Agora, rapidinho para nós aqui, gente. Para nós aqui, né? Quem foi lá no encontro ontem e hoje. Mas quem foi hoje? Que comida gostosa, falar a verdade. Meu Deus, aquilo é do céu. Cadê Fátima? Nossa, Fátima. Ah, mano, aprendeu, hein? Tá aprendendo. Jesus amado. Genésio aí. Pessoal que ajudou, o pessoal ficou bobo lá, cara, você tá doido, todos que fazem assim. Eu falei assim, igual Heron, né? Esse aqui é número 1, cara. O próximo é número 1, sabe? Os pão de queijo, Mara pegou 300 pão de queijo vindo direto de Salinas, já. Você tá doido? Pão de queijo, que você vai nesse lugar comer pão de queijo aí, viu, aqui em Montes Claros, você vê lá, eles colocam só. Acho que eles pegam uma bombinha, fazem o pão de queijo, fazem assim, ó. Eles põem o cheiro do pão de queijo.
Nossa, lá não. Queijo, irmão. Queijo. O bolo misericórdia. Que bênção, irmão. Café da tarde, até agora eu estou empazinado. Eu não sei se eu vou tomar um lanche de Alex ainda hoje. Deus é assim, é um Deus festeiro. Nós gostamos de comer, porque o nosso Deus é um Deus festeiro. Nosso Deus gosta de festa. Entendeu? Festa. E é isso que, o dia que Jesus voltar, meu irmão, você está pensando, você vai chegar lá nessa timidez sua, meu irmão? Rapaz, você vai cair no forró de Jeová. Vai, no bom sentido, irmão. Fica calmo, irmão. Isso é missões, irmão. Olha o pessoal lá que Ronan mostrou. 2 horas não são? Já pensou? Dançando na presença de Deus, dançando. O problema é nós estamos tão cansados com WhatsApp, Facebook. Nós estamos tão cansados, tão vidrados, que de repente a gente nem consegue vibrar, gente. Entendeu? Não consegue. Então a energia nossa é sugada pelo Face. Ai, Jesus, vou dormir. Chega na igreja, nós estamos tão WhatsApp guiado, Facebook guiado, que a gente chega aqui, até a imagem que não estava tão boa, a gente fala assim, não, do meu Face é melhor, ou do meu... É melhor. Vamos ficar em pé, vem cá, Ronan, Sandrinha. Eu quero pedir à igreja para dar as mãos. Nós iremos levantar um clamor pelo irmão Ronan. Eu louvo a Deus pela vida dele, de Sandrinha. Deus usa as pessoas que a gente jamais esperava para nos despertar. Nós queremos fazer essa feira, Ronan, em agosto, para que o Espírito Santo queime nossos corações. Em nome de Jesus. Gente, olha para cá. Esses irmãos estão indo para Moçambique. Nós não podemos deixá-los lá comendo farinha. Tá ligado? Você come farinha todo dia? Vai, você vai ver. Daqui a pouco vira úlcera. Nós temos de ajudá-los, sustentá-los. Não contar com vocês. Se tem mais cofrinho aí, tem, Marcos? Vazio? Tem 150 lá. Tem 150 cofrinhos. Se você encher o seu, quiser trazer, pegue e leve. O meu não encheu, não. Vou trazer depois. Leve. Quem não pegou, pegue hoje, tá bom? E nós iremos orar por eles agora. E orar por vocês também. Pai, eu quero colocar agora os teus filhos na tua presença. Ronan e Sandrinha, eu quero abençoá-los em nome de Jesus. E Deus, eu quero te agradecer, muito obrigado por Ronan ter vindo e estado entre nós esses tempos aqui, nos ajudado. Ô Senhor, muito obrigado. Eu te agradeço pelo privilégio que eu tenho como pastor, como ser humano, de ter do Senhor a misericórdia sobre mim. Porque eu sou tão ruim. Se o Senhor fosse me tratar segundo a justiça merecida que eu mereço, eu estaria já não aqui, teria sido consumido. Eu digo isso porque há tanto tempo que o Senhor tem querido, na verdade, despertar-nos para missões. Mas é a tua igreja, Senhor. Deus, Espírito Santo, é o corpo do teu filho, Deus, que está aqui. A tua igreja, Espírito Santo, toca em cada um de nós, queima nossos corações. Deus, desperta essa igreja para a sua igreja missionária. Meu Deus, como o Senhor me falou hoje, que o Senhor vai usar essa igreja para estar evangelizando o mundo, e tem já usado aqui na cidade. Mas Deus, eu te peço pela vida de Ronan, dê-lhe saúde, dê-lhe graça, dê Sandrinha saúde, Pai. Deus, usa esses irmãos lá. E Deus, que nós possamos estar com eles nesta caminhada. Leva-os e traga-os no tempo do Senhor. Prepara aquele lugar, aqueles irmãos que estão ali esperando, ansiosos, a presença deles. Oh Deus, eis-nos aqui. Nós queremos declarar nesse altar, nessa noite, usa-nos para a glória do teu nome. Eu quero orar pela tua igreja, para que o Senhor possa despertar cada criança, cada adolescente, pré-adolescente, cada jovem. Queima, Senhor, o coração deles, nosso. Impulsiona-nos, dá-nos fervor missionário. Abençoe também aqui os irmãos profissionais liberais, médicos, dentistas, sociólogos, psicólogos, e empresários em vários ramos. Deus, pessoas que o Senhor vai levantar aqui na área da política,
Oh Deus, em nome de Jesus, usa-os para fazer missões aqui em Montes Claros. Eu oro nessa noite e também por esses jovens que foram ontem, antes de ontem, distribuir a sopa. Oh Senhor, é tão pouquinho, eu me sinto até envergonhado de falar isso. Tão pouquinha coisa que nós estamos fazendo, mas eu agradeço o Senhor por impulsionar esses jovens. A turma que está indo à tarde, quarta-feira, para poder dar o pão com café, com suco. Deus, usa-nos, desperta a nossa escola, Colégio Cristão e Simonton para missões, os professores, os pais dos alunos. Eis-nos aqui para sermos usados em tuas mãos. Fala comigo assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos e coloque em nosso coração o compromisso com Ronan e Sandrinha. Esperamos em Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Dá um abraço ao teu irmão aí. E lá fora tem um cafezinho, hein? Estas são as últimas palavras de Steve Jobs antes de falecer. Estas palavras estão a chocar o mundo. Cheguei ao topo do sucesso dos negócios. Aos olhos dos outros, minha vida tem sido símbolo de sucesso. No entanto, além do trabalho, tenho pouca alegria. Finalmente, minha riqueza é simplesmente um fato que estou acostumado. Neste momento, estou na cama de hospital. Lembrando de toda a minha vida, percebo que todos os elogios e riquezas que estava tão orgulhoso tornaram-se insignificantes com a iminência da morte. No escuro, quando vejo a luz verde e escuto o ruído do equipamento de respiração artificial, posso sentir a respiração da morte se aproximar. Só agora entendo, uma vez que você acumular dinheiro suficiente para o resto de sua vida, devemos seguir outros objetivos que não estão relacionados a dinheiro. Deve ser algo muito importante. Por exemplo, histórias de amor, arte, sonhos de infância. Ao não deixar de perseguir a riqueza, só pode converter uma pessoa em fracassado, assim como eu. Deus fez uma forma que possamos sentir amor no coração e não ilusões construídas pela fama ou dinheiro, como fiz em toda a minha vida e não posso levar comigo. Posso levar lembranças que o amor fortaleceu. Esta é a verdadeira riqueza que te acompanhará. Lhe dará força e luz para ir em frente. O amor pode viajar milhares de quilômetros e assim a vida não tem limites. Vá para onde queira ir. Esforce-se para alcançar seus objetivos. Tudo está em seu coração e em suas mãos. Qual é a cama mais cara do mundo? A cama de hospital. Se você tem dinheiro, pode pagar alguém para dirigir seu carro, só que não pode pagar alguém para sofrer sua doença. Os bens materiais perdidos podem ser encontrados. Existe uma coisa que você não pode encontrar quando perde: a vida. Seja qual for a fase da vida em que estamos agora, no final, teremos de enfrentar o dia quando a cortina abaixa. Por favor, valorize seu amor pela família, o amor por seu companheiro e o amor pelos amigos. Trate-se bem e cuide do próximo. Steve Jobs. Quando me tornei invisível.
Já não sei em que datas estamos. Nesta casa não há folhinhas e na minha memória tudo está revolto. As coisas antigas foram desaparecendo e eu também fui apagando sem que ninguém se desse conta. Quando a família cresceu, trocaram-me de quarto. Depois passaram-me para outro menor ainda, acompanhada das minhas netas. Agora ocupo o anexo, no quintal de trás. Prometeram-me mudar o vidro partido da janela, mas esqueceram-se. E nas noites que por ali sopra um ventinho gelado, aumenta mais e mais as minhas dores reumáticas. Um dia à tarde, dei conta que a minha voz desapareceu. Quando falo, os meus filhos e netos não me respondem. Conversam sem olhar para mim, como se eu não estivesse com eles. Às vezes digo algo, acreditando que apreciarão os meus conselhos, mas não me olham, nem me respondem. Então retiro-me para o meu canto, antes de terminar a caneca de café. Faço isso para que compreendam que estou triste e para que me venham procurar e me peçam perdão. Mas ninguém vem. No dia seguinte disse-lhes: quando eu morrer, então sim, vocês irão sentir a minha falta. E meu neto perguntou: estás viva, avó? Rindo. Estive 3 dias a chorar no meu quarto, até que, numa certa manhã, um dos netos entrou para guardar umas coisas velhas. Nem bom dia me deu. Foi então que me convenci de que sou invisível. Uma vez os netos vieram dizer-me que iríamos passear ao campo. Fiquei muito feliz. Fazia tanto tempo que não saía. Fui a primeira a levantar, quis arrumar as coisas com calma. Afinal, nós velhos somos mais lentos. Assim arranjei-me a tempo de não atrasá-los. Em pouco tempo, todos entravam e saíam, correndo da casa, atirando bolas e brinquedos para o carro. Eu já estava pronta e muito alegre. Parei na porta e fiquei à espera. Quando se foram embora, compreendi que eu não estava convidada. Talvez porque não cabia no carro. Senti que o coração encolhia e o queixo tremia, como alguém que tinha vontade de chorar. Eu os entendo. São jovens, riem, sonham, se abraçam, se beijam. E eu? Antes beijava os netos, adorava tê-los nos braços como se fossem meus. E até cantava canções de embalar que tinha esquecido. Mas um dia minha neta, que acabava de ter um bebê, me disse que não era bom que os velhos beijassem os bebês por questões de saúde. Desde então, não me aproximo mais deles. Tenho tanto medo de contagiá-los. Eu não tenho mágoa deles. Eu perdoo a todos. Por que culpa têm eles de que eu tenha me tornado invisível? A Bíblia diz em Levítico 19:32: diante dos idosos te levantarás, honrarás os seus cabelos brancos, honrarás a face do ancião, e assim estarás temendo teu Deus. E eu sou o Senhor, que agrado dessas coisas. A Bíblia diz em Provérbios 20:29: a glória dos jovens é a sua força, mas a beleza dos velhos são as suas cãs, os seus cabelos brancos. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados. A maneira como você trata os seus pais hoje
Os teus filhos estão vendo e futuramente eles irão tratá-los da maneira como eles viram tratando seus avós. Como agir com sabedoria em situações propícias e adversas? Melhor é a boa fama do que o melhor perfume, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir numa casa onde está acontecendo um grande banquete. Porque onde há luto, lembramos que um dia também iremos morrer, e os vivos nunca devem se esquecer disso. Melhor é a tristeza do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensível. Quem só pensa em divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que ouvir os elogios de um insensato. Melhor é o fim das coisas do que o começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Controle seu gênio, este teu jeito estúpido de ser. Não diga tudo que lhe vem ao pensamento. Cuidado para você não alimentar o ódio, você só prejudica a sua saúde e a sua paz de espírito. Se queres ser feliz, não fica perguntando para si mesmo por que os dias passados foram melhores do que os dias de hoje. Por que fui feliz ontem e hoje não sou? Esta pergunta não é nada inteligente nem original. Todos neste mundo devem ser sábios. A sabedoria é tão bom como receber uma herança. A sabedoria é melhor do que o dinheiro, protege talvez muito mais do que ele. A vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. No dia da prosperidade, desfrute dos seus bens, mas no dia da adversidade, considere que tudo vem de Deus e só Ele conhece o motivo de cada coisa debaixo do sol. Não existe ninguém que faça sempre o que é direito e que jamais cometa deslizes e erros. Um conselho te dou, e muito sábio: não fique escutando tudo o que dizem ao seu respeito e as notícias maliciosas sobre as pessoas. Você poderá ouvir um dia o seu empregado falar mal de você. Mas pense bem, será que você não tem até com frequência falado mal dos outros? Usei a minha sabedoria para chegar a todas estas conclusões. Estava resolvido a ser sábio, mas tenho que confessar que jamais consegui alcançar a verdadeira sabedoria, pois só em Deus ela está inteira e sem retoques. Como pode alguém afinal descobrir o profundo e complicado sentido da vida? No entanto, sempre estive resolvido a estudar e conhecer as coisas com mais profundidade e sensatamente possível. Queria encontrar respostas para as mesmas perguntas, saber a razão de serem a maldade e a falta de juízo, esta loucura. Devo dizer que encontrei uma coisa mais amarga do que a morte: um certo tipo de mulher, cujo coração é uma armadilha, uma rede para pegar o tolo. Seus braços são correntes para prendê-lo. O homem que procura agradar ao Senhor
consegue fugir dela. Mas o fraco e o perverso, este cai no seu laço de morte e se torna o seu prisioneiro. Descobri isso pouco a pouco, quando procurei respostas para as minhas perguntas. Procurei outras respostas, mas não achei nenhuma. Entre 1000 homens, encontrei um em que poderia confiar. Tudo o que aprendi se resume nisto: Deus nos fez simples e direito, mas nós complicamos tudo. Somente os sábios sabem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna atraente, ainda que desprovida de beleza. A arte de viver bem. Não exija dos outros o que eles não podem lhe dar, mas cobre de cada um a sua responsabilidade. Não deixe de usufruir o prazer. O sociólogo polonês Bauman declara que vivemos em um tempo que escorre pelas mãos, um tempo líquido em que nada é para persistir. Não há nada tão intenso que consiga permanecer e se tornar verdadeiramente necessário. Tudo é transitório, não há observação pausada daquilo que experimentamos. É preciso fotografar, filmar, comentar, curtir, mostrar, comprar e comparar. O desejo habita a ansiedade e se perde no consumismo imediato. A sociedade está marcada pela ansiedade. Reina uma inabilidade de experimentar profundamente o que nos chega. O que importa é poder descrever aos demais o que se está fazendo. Em tempos de Facebook e Twitter, não há desagrados. Se não gosto de uma declaração ou um pensamento, deleto, desconecto, bloqueio. Perde-se a profundidade das relações. Perde-se a conversa que possibilita a harmonia e também o destoar. Nas relações virtuais, não existem discussões que terminem em abraços vivos. As discussões são mudas, distantes. As relações começam ou terminam sem contato algum. Analisamos o outro por suas fotos e frases de efeito. Não existe a troca vivida. Ao mesmo tempo em que experimentamos um isolamento protetor, vivenciamos uma absoluta exposição. Não há o privado, tudo é desvendado. O que se come, o que se compra, o que nos atormenta e o que nos alegra. O amor é mais falado do que vivido. Vivemos um tempo de secreta angústia. Filosoficamente, a angústia é o sentimento do nada. O corpo se inquieta e a alma sufoca. Há uma vertigem permeando as relações. Tudo se torna vacilante. Tudo pode ser deletado. O amor e os amigos. Estamos todos numa solidão e numa multidão ao mesmo tempo. Bauman.